Vocês já passaram por uma coincidência? Sim, já quero começar perguntando. Mas então, acho que todos já passaram por uma coincidência, dependendo se você acredita ou não. Na verdade, ela é algo que nós percebemos em nossas vidas e ficamos surpresos, parecendo com a sensação de ter um déjà vu. Ela também pode ser conhecida como o fenômeno de que coisas semelhantes acontecem ao mesmo dia. Porém, quando uma delas acontece, como exemplo, quando pensamos em uma música que você gosta e do nada ela começa a tocar na casa de um de seus vizinhos. Então, quando isso acontece, ficamos com olhar de espanto, coisa do ser humano mesmo. Mas, depois, surgem algumas perguntas em nossas cabeças, que fazem questionar se aquilo significa alguma coisa ou que leram apenas a nossa mente. Então, hoje eu questionarei o porquê delas acontecerem e também mostrar se elas querem dar um significado em nossas vidas. Bem, eu sou Aleph e hoje falarei sobre as coincidências. A coincidência é um fenômeno que muitas pessoas tentam coincidir algo com diversas coisas, fazendo assim que as combinações sejam distintas. Ou seja, todas têm o seu jeito. Porém, em alguns casos, elas já podem estar estabelecidas e prontas para serem analisadas e estudadas. Como exemplo, posso tomar a data do meu aniversário, 14 de março. Muitos não irão saber, mas vou explicar. 14 de março invertido em mês e dia forma um número aproximado do pi. Não é à toa que agora nesta data comemora-se o dia dele. Bom, isso pode ser normal, vocês devem dizer. Mas se vocês souberem que Albert Einstein nasceu neste dia e mês, que Stephen Hawking e Karl Marx morreram nesta mesma data também, vocês ficariam surpresos? Acho que não, porque ninguém comemora nada neste dia mesmo. Mas aí vem a pergunta: como foi que eu nasci em março? Pergunta besta, né, Aleph? É porque sua mãe se engravidou antes. Até que essa pode ser a resposta da maioria. Mas se eu perguntar para mais pessoas, posso ter mais opiniões diferentes, em que analisam se isso aconteceu por um fator filosófico, biológico ou até mesmo matemático. Ou seja, por apresentar respostas de diversas áreas, dá para entender que, para descobrir o porquê de eu nascer nesta data, que já é uma coincidência de eu nascer neste mês, não será apenas um estudo simples, mas sim um assunto que será abordado em diversas partes do conhecimento, para assim descobrir sua origem. Sabendo-se disso, vamos analisar os tópicos em que se encontra cada um e ver qual que mais utilizamos para descobrir a origem da coincidência. Não é bom questioná-las muito, pois se relacionam com a crença da pessoa. Mas acreditando ou não nessa hipótese, não podemos negar que os seres humanos sempre buscavam resposta com seres divinos. Um exemplo seriam os gregos antigos, que iam ao templo de Apolo em Delfos se consultar com o oráculo, que hoje é mais conhecida como a resposta da divindade que tinha o dom das profecias. E é dito que grandes líderes iam lá antes de guerras e viagens políticas, para saber o que poderia acontecer com eles no futuro. Porém, muitas das profecias foram perdidas com o tempo, pois o ser humano só usou estas fontes para usar naquele instante, e que não foram usadas mais por causa que começamos a evoluir para outras fontes de conhecimento. Entretanto, algumas delas foram registradas nas fontes mais antigas das religiões, no qual estão em um livro sagrado. Só por possuir ideias que já são pensadas há mais de 1000 anos, já dá para perceber que muitos assuntos sobre o futuro podem já ter sido pensadas ou que estão acontecendo neste momento, embora que algumas coisas sempre se repetem, como guerras, doenças e fenômenos naturais. Ou seja, por acreditar que tudo que achamos estranho agora já ter sido pensado por um ser divino, parecendo com as divisões da teoria da predestinação, em que Utopia já falou sobre, pode levar-os a descartar a ideia da coincidência. Pois confio que tudo que era conhecido como coincidência, na verdade já foi predestinado ou pensado por um ser divino. Outro tópico que também é parecido com as profecias são as previsões, que é a capacidade de pensar o que acontecerá no futuro antes mesmo das coisas acontecerem.
Nós consideramos isso como coincidência quando a previsão acaba se tornando verdade. Bom, vamos chamar como exemplo a série Os Simpsons, que está há mais de 30 anos no ar. Por estar há tanto tempo na TV com vários episódios, por possuir uma trama que se baseia no cotidiano de pessoas americanas reais, e até por isso que podemos comparar com a realidade dos Estados Unidos em alguns episódios, além de seu humor com exagero e a pesquisa dos produtores de questões políticas e populares, não é à toa que as suas previsões se tornem reais. Até o executivo da série comentou que quanto mais episódios produzidos e conservados pelo tempo, ou que mostram a interpretação da nossa realidade, pelo menos em alguns deles podemos comparar e assim serão fáceis de achar tais previsões. Com a resposta deste executivo já dá para podermos notar uma hipótese de que estas ideias já são discutidas há muito tempo, e por isso existem várias interpretações para o futuro, fazendo com que um dia se torne verdade. Ou seja, quanto mais tempo uma coisa for pensada ou calculada, mais fácil será de se tornar uma coincidência, uma previsão e até mesmo uma profecia real, embora que algumas dessas coisas já acontecem na vida real, por senso comum. A probabilidade matemática se aplica em tudo que é apostado, para assim ter uma resposta aproximada. Como a previsão é uma estatística. Quando queremos encontrar a razão da coincidência, nós tentamos encontrar um fator comum em que consegue mostrar esta ideia, e é nela que a probabilidade se encaixa. Para isso, calculamos de várias formas para achar a provável resposta, geralmente em forma de fração. Voltando ao exemplo do meu aniversário e fazendo algumas pesquisas no Google, dá agora para entender que nas últimas 2 décadas, 840 mil pessoas a mais nasceram em massa em comparação com dezembro. Além de que, existem algumas hipóteses para a compreensão do comportamento dos brasileiros. A primeira, o aumento da frequência de relações sexuais no inverno. A segunda, a abstinência de sexo por causa de questões religiosas no período da quaresma. O frio pode ser o principal fator, pois a fertilidade humana aumenta ou diminui de acordo com questões climáticas. E para aqueles que dizem que não há inverno no nosso país, é só lembrar que chuva também tem um clima frio e... vocês sabem. Ou seja, minha probabilidade foi maior por ter nascido entre estes meses, por questões climáticas e biológicas ou religiosas do ser humano, fazendo com que eu fosse um dos 840 mil a mais de nascer em março comparado com dezembro durante essas 2 décadas. Aleph, o que um ciclo tem a ver com a coincidência? Bom, eu sei que falando desta forma não tem sentido algum, mas vou explicar. Quando calculamos o círculo, além de tentarmos achar sua área, nós também tentamos achar o perímetro dele, que é basicamente a sua circunferência. Isso que a gente tenta aprender na escola. Então, quando usamos aqueles cálculos para achar o perímetro do círculo, nós também usamos o π. O π nada mais é que uma divisão ou a razão entre a circunferência de um círculo, que é representado por 2π raio, pelo diâmetro do círculo, que é basicamente o dobro de um raio, que é 2 raios. Resumindo, um número irracional e infinito. Esse será o nosso foco. Como ele possui casas infinitas e combinações com diversos números, quando achamos uma combinação, qualquer coincidência pode ser encontrada. Exemplos, números como 1111 2001, 1403 2005. Mas vamos usar uma tabela chamada ASCII, uma tabela em que traduz números em letras e sinais. Quando aplicamos os números infinitos do π, encontramos diversas combinações que não mostram apenas uma coincidência passada, mas também mostram coincidências que estão acontecendo neste momento, e até mesmo as que irão acontecer no nosso futuro, simplesmente por causa que é um número que nunca acaba e não tem fim. Tornando assim as possibilidades de algumas casas decimais coincidirem com a realidade infinitas. Sincronicidade é a união de eventos internos e externos de uma maneira que não pode ser explicada por causa e efeito e que seja significativa para o observador.
A definição de sincronicidade foi originalmente desenvolvida pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Bom, vou esclarecer melhor. É uma teoria que Carl acreditava que coisas parecidas em que são atemporais ou se encontram em lugares não parecidos, como em nossos sonhos ou na realidade, se relacionam como coincidência significativa ou que querem dar um significado a nós, tornando-nos assim sincronizados, juntos. Um exemplo dessa coincidência na minha vida foi quando eu fiz o desenho de uma tartaruga em 2018, no qual se tornou realidade após meu pai trazer um jabuti aqui para casa. Ou seja, coisas atemporais e de lugares distintos, mas que estão sincronizados e que também estabelecem um significado para mim, por parecer o mesmo animal. A apofenia é um termo proposto em 1959 por Klaus Conrad para o fenômeno cognitivo de percepções de padrões ou conexões em dados aleatórios. Ou seja, é uma forma de pensar que, quando enxergamos quaisquer coisas semi-teológicas, mas encontramos um padrão neles como, por exemplo, pensar que o xadrez do meu fichário é parecido com o diário de Anne Frank, sendo que eu nem tinha comprado esse fichário e eu também ganhei da minha tia sem essa intenção. Poderemos pensar que essas coisas formaram uma pequena coincidência, já que existe uma possível hipótese para que isto aconteça, que é a ideia de que, quando encontramos pequenos padrões entre as coisas, tipo o xadrez que está no meu fichário e no diário de Anne, e quando essas coisas são meio parecidas, já que os dois têm a mesma função como diários e também tem um xadrez, podemos juntá-los e dizer que elas se coincidem, pois o padrão ajudou a história a ter sentido. Parece ter lógica, porém, a maioria das coincidências criadas pela apofenia não tem argumentos que possam concretizar totalmente como uma coincidência, por causa que, embora que tenha sentido juntar essas partes parecidas e dizer que aquilo é uma coincidência, pode ser que, mesmo que possa fazer sentido o que eu falei para mim, outras pessoas podem ver e dizer que não concordam com o que eu disse, simplesmente por não ter argumentos suficientes para ela. Bom, se vocês prestarem atenção no que eu falei antes sobre a sincronicidade, vocês podem até comparar com a apofenia, por causa que os dois apresentam coincidências que fazem mais sentido para o observador do que para os argumentadores. Só que na apofenia se usa mais fenômenos do exterior ou do nosso cotidiano, em vez de mesclar também com os nossos sonhos. Então, posso dizer que uma das primeiras citações que eu fiz no início do vídeo, que é do dia 14 de março, trata-se de uma apofenia, por causa que cientistas e pessoas importantes marcaram involuntariamente coisas neste dia, por causa que existe o padrão de que alguns nasceram e outros morreram. Bem, ela faz mais sentido para mim porque me sinto surpreso que Stephen Hawking morreu no meu aniversário de Einstein, mesmo que Einstein esteja morto. Ou seja, tem mais significado para mim, pois se trata de uma data importante para mim, já que se trata do meu aniversário. Mas, quando procuramos questionar, acreditamos que estas não sejam as únicas coisas que acontecem nesta data, porque também tem outros acontecimentos não muito importantes que aconteceram ou acontecem neste dia, como o dia da poesia, entre outras coisas que já basta uma pesquisa na Wikipédia já vai dar para saber. Além de que não existe só essa data no calendário. Você que está assistindo, possa ser que você também tenha nascido em uma data importante. Ou não. Eu não sei. Pesquise no Google que você vai saber. Ou seja, quando a apofenia se relaciona com a coincidência, na maioria dos casos, ela na verdade acaba se tornando uma desculpa que você criou por causa que fez sentido só a você ou a mim. Coincidência é a maneira em que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Albert Einstein. Alguma delas pode dar significado em nossas vidas. Carl Gustav Jung. Se percebemos, parece até que a resposta deles são meio vagas. Porém, eles não chegaram nesta resposta facilmente. Tentaram estudar até por um bom período, mas descobriram que não é uma tarefa fácil. As coincidências podem até acontecer, mas é difícil de prevê-las, porque ou você descobre se choverá amanhã, ou você irá estudar como Stephen Hawking nasceu e morreu na data de grandes cientistas como Galileu e Einstein. Sei que minha resposta também é muito vaga, mas
Não existe apenas uma coincidência no mundo. Cada uma depende de vários cálculos para se descobrir sua origem, pois elas são diferentes uma da outra. Se até Einstein não conseguiu pela sua complexidade, de acordo com a fonte que eu vi antes, então isso já pode dar uma ideia de que elas são difíceis demais de prevê-las, porque até Einstein, né? Porém, se observarmos bem, Embora que sejam difíceis de prevê-las, as partes principais que compõem a coincidência pelo menos apresentam algo que se relaciona com a proporção ou padrão. Sabem por quê? Eu vou tentar explicar minha hipótese. Elas podem se relacionar com o padrão por causa que elas surgem de diferentes formas, por causa das diferentes combinações de padrões, de informações e de argumentos. Ou seja, possa ser que Abraham Lincoln e John Kennedy ambos tenham sido presidentes dos Estados Unidos com a diferença de 100 anos, e os dois possam possuir nomes com 7 letras. Mas, além de encontrarmos esses padrões, para deixar essa coincidência mais acreditável, nós podemos encaixar mais algum desses, além de mais algumas informações ou argumentos para que a coincidência seja algo que todos nós possamos acreditar. Por exemplo, acrescentar que ambos foram baleados numa sexta-feira com disparo na cabeça, ambos mortos na presença da esposa, ambos foram eleitos para o Congresso com diferença de 100 anos, ambos substituídos por suíços que se chamavam Johnson, que eles nasceram ambos com a diferença de 100 anos, e Lincoln foi assassinado no Teatro Ford, e Kennedy num carro Ford modelo Lincoln. Será que dá para acreditar agora? Alguns exemplos onde podemos encontrar padrões parecidos como esses são na sincronicidade e na apofenia. E ela chama esse relaciona com a proporção, não só por ter mais informações e assim serão mais fáceis de acreditá-las, mas também por causa que quanto mais chutes e comparações encontradas nas profecias e nas previsões, e cálculos envolvendo as infinitas casas de pi, e até mesmo a probabilidade, mais fáceis serão de prevê-las. Por exemplo, seria novidade achar uma pessoa que tem o mesmo nome que o meu, que na verdade é algo muito raro de se encontrar. Consideraria uma coincidência achar uma pessoa assim, porque meu nome tem várias variações. Alguns falam Aleph, outros escrevem Aleph de outro jeito. Eu acho que esse é um dos motivos de ser até difícil de achar o meu canal, por causa dessa variação. Porém, se pensarmos que eu me encontre com um xará com a mesma pronúncia na fala que a minha, independentemente da escrita, qual seria a chance de prevermos que isso poderia acontecer? Então, nesse caso, poderíamos usar a probabilidade. Contávamos quantos cidadãos moram perto de mim, que têm o mesmo nome parecido que o meu, e vimos qual seria a chance de prever que um dia isso poderia acontecer. Se bem que, quando eu já estiver perguntando se eu encontrar alguém assim, acho que iria desistir na pesquisa. Não por causa da preguiça de continuar contando, mas por causa que já vou estar satisfeito que eu encontrei alguém com o mesmo nome que o meu. Embora que existam essas formas para descobrir a sua tal origem, ainda estes tudo são apenas hipóteses. Ainda não tivemos a teoria certa para todas elas. Sendo assim, apenas uma crença que alguns acreditam, outros não. Porém, quando nós acreditamos, tentamos achar a origem de sua formação, e é por isso que usamos os tópicos lá atrás para saber como surgiu nossa coincidência. Simplesmente por causa da nossa curiosidade. Depois de vocês já terem ideia do que eu falei, agora vamos recapitular as coincidências de antes e ver se essas hipóteses que descobrimos hoje se encaixarão nelas. Eu nasci em março porque teve uma maior probabilidade, já que muitas pessoas aproveitam o meio do ano para planejar. Os Simpsons preveem muitas coisas porque eles estão respeitando a seguinte proporção: quanto mais episódios são criados na interpretação da realidade, mais fácil será de comparar cada episódio e dizer que isso foi uma coincidência. Já a sincronicidade da tartaruga aconteceu por causa que o lugar onde eu moro contribuiu para que a estação acontecesse. Ou seja, como o jabuti é um animal que se encontra em territórios regionais como o Nordeste, e como eu também moro nele, sim, eu moro no Nordeste, por isso do sotaque, a probabilidade foi maior. E o desenho sincronizou com o animal, acho que foi por causa que, como não é um bicho raro na minha região, foi fácil lembrar dele e desenhá-lo. Eu sei que tartarugas e jabuti são diferentes, mas porque quis dar uma conceituada melhor. Resumindo tudo o que eu falei,
Coincidência é algo que ou questionamos ou ignoramos. Tudo depende do seu ponto de vista e de sua crença. Então, no meu caso, depende. Mas como estas coisas sempre me deixam surpresos, sempre busco questioná-las. Então, essa foi a minha reflexão sobre o assunto. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, compartilha aí e deixa o seu like, pois assim vocês me dizem se gostou ou não dos meus vídeos que eu faço. E para aqueles que ficaram até o final, me responda aquela pergunta que eu comecei com o vídeo. Quero ver se vocês são mais fodas que eu na coincidência.